Bom, gente, bom dia para todo mundo que está aqui, né? Hoje nós vamos começar com mais um seminário do CDTS. Hoje a gente vai ter a ilustre presença da doutora Camila Guindalini, que eu considero uma grande amiga, né? Ela é especialista em Ciência, Tecnologia e Inovação do CDTS, né? Ela também é doutora em Ciências pela King's College de Londres e pela Universidade de São Paulo, e também tem um MBA Executivo em Saúde na FGV. E, recentemente, ela encarou dois grandes desafios, né? O primeiro deles foi se mudar com a família inteira para a Austrália e fazer um pós-doutorado em empreendedorismo acadêmico, que é uma área super inovadora, né, e diferente. Então, ela fez isso na University of Queensland Business School, na Austrália. E agora ela também encarou o desafio de coordenar o Laboratório de Biologia Molecular da Unidade de Apoio ao Diagnóstico da Covid-19 da Fiocruz, né, que foi inaugurada em maio desse ano. Então, a Camila mal voltou e já se embrenhou em novos desafios, assim, que é uma coisa que é bem a cara dela mesmo. Então, hoje ela vai contar um pouco para a gente dessas experiências e vai também apresentar alguns casos reais de empreendedorismo acadêmico e algumas ferramentas, né, que já existem para tornar esse ambiente científico mais dinâmico e mais favorável à inovação. Então, antes de eu passar a palavra para a Camila, eu queria lembrar que a gente vocês podem fazer as perguntas todas pelo chat a qualquer momento da apresentação, e que ao final delas eu vou lendo para a Camila responder, para a gente poder ter esse registro também, né, já que a conferência está sendo gravada e o chat não fica disponível. Então, Camila, é um prazer. Depois de tanto tempo que a gente queria trazer você, e aí um monte de coisa aconteceu, a Central Diagnóstica também apareceu na sua vida, então o tempo ficou cada vez mais escasso, né? Camila, coordenadora 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muito obrigada por você ter se disponibilizado a preparar essa apresentação para a gente e a dar um pouquinho do seu tempo para a gente discutir esse tema tão interessante. Tá bom? A palavra é sua, minha amiga. Vocês já estão me ouvindo? Eu não vi aqui seu... Sim, estamos te ouvindo bem. Então, bom dia a todos. Queria dizer que estou aqui no CDTS, para quem está com saudades, está tudo bem aqui. Então é isso, eu vim hoje, agradeço muito o convite, estava ansiosa, esperando poder contar sobre essa experiência que eu tive naquele país maravilhoso, que é a Austrália, e também poder hoje, né, contar um pouco como é que está. Eu acho que existe uma curiosidade, né, e uma vontade de saber como é que isso está acontecendo aqui na Fiocruz, essa central de testagem. Então, estou muito feliz de poder estar aqui para compartilhar essas coisas com vocês. E, na verdade, assim, eu vou falar de empreendedorismo acadêmico, e a Bruna falou, será que você consegue falar da central de testagens também, né? E será que cabem os dois temas, né? E eu acho que super cabe, porque a central de testagem nada mais é do que um grande empreendimento, né? Um grande empreendimento com um modelo de negócio extremamente inovador e eficiente, né? E que está gerando um impacto real para a sociedade, que é isso que a gente vai falar hoje, né? Como fazer com que as nossas tecnologias transbordem da universidade ou das instituições de pesquisa e cheguem de maneira efetiva ao mercado. Quando a gente fala mercado, a gente fala da sociedade, né? Como a gente faz para que essas tecnologias gerem impacto, né? Acho que essa é a palavra da ordem, não, né? Desculpa, da ordem do momento. Bom, então eu vou começar com um gráfico, não sei se todos conhecem, é um projeto que eu tive muito prazer em participar, com Bruna, Fernanda, Marcos, Rafaela. O Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fiocruz é um portal onde a gente agrega uma série de informações sobre a produção científica e tecnológica da Fiocruz. E lá a gente tem um gráfico, não sei se vocês já chegaram, tem um dashboard, um gráfico sobre projetos financiados pelo Ministério da Saúde. Eu peguei a faixa do período todo, para vocês terem uma noção de valores, né? De valores investidos em ciência e tecnologia pelo Ministério da Saúde até 2019. Vocês podem ver que, eu não sei se todo mundo tem essa visão, quando eu, pela primeira vez, visualizei esses números, fiquei surpresa. Eu não tinha noção da dimensão desses valores, né? E nesse mesmo portal tem um
um outro dashboard que apresenta as patentes depositadas pela Fiocruz nos últimos anos, também uma evolução temporal, né? As patentes vigentes e o total de patentes. Obviamente que eu estou falando aqui para um público que sabe, né, que patentes não quer dizer inovação, né, que patentes é um indicativo, né, de algo que pode ter um potencial, mas que não significa inovação, né. Mas, de uma maneira geral, a gente vê que existe uma desproporção, né, entre o que é investido e as patentes que estão sendo depositadas. Obviamente também que a gente considera que nem todo investimento em ciência e tecnologia necessariamente precisa virar uma patente, necessariamente precisa virar um produto ou um serviço. E aí eu me pergunto muito, né, isso é bom, isso é ruim, esse número é adequado, não é? E, obviamente, se a gente comparar isso com os Estados Unidos, né, a gente realmente está, em China e Europa, a gente sempre está bastante atrás, né? Tanto em termos de patentes, como em termos de licenciamentos, startups, enfim. E a gente tem hoje, né, uma demanda clara e muito evidente agora, depois dessa grande crise que a gente viveu e está vivendo ainda, né, a importância das universidades, das instituições de pesquisa na solução de problemas, né, então existe uma quantidade imensa de recursos sendo investidos e hoje a sociedade clama, né, e aguarda e confia que esses recursos investidos, né, retornem de alguma forma para a sociedade. E aí, quando o Model me perguntou por que Austrália, né? Por que você foi para lá, né? E aí eu pesquisei muito antes de sair e a Austrália foi escolhida, assim, por mim, né? Além de, enfim, as questões pessoais que eu tinha do momento, mas eu achei super interessante porque a Austrália, diferente dos Estados Unidos, ela tem um ambiente, né? Um contexto, um ambiente inovador muito mais próximo de nós do que os Estados Unidos e a Europa, né? A Austrália, apesar de ser um país desenvolvido, né, com recursos e com muito investimento em pesquisa e desenvolvimento, o ambiente inovador ainda é muito imaturo, né? Muito próximo do que a gente tem no Brasil, né? Então, muito poucas conexões, muito pouco venture capital, muito poucos mentores disponíveis, né, o número de startups, o ambiente inovador ainda é bem imaturo em comparação com outros países aí da Europa e dos Estados Unidos. Então, eu achei que seria interessante ir para um lugar onde estivesse um pouco mais avançado do que a gente, mas estivesse no caminho, né, num caminho intermediário. E aí o Keele, como eles chamam lá, né, em Queensland, é uma universidade, então, linda, como vocês podem ver. Ela fica na costa leste da Austrália, numa cidade chamada Brisbane, que é a terceira maior cidade da Austrália. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns dados deles de lá. A UniQuest é o escritório de inovação, né, da UKIL. Então, esses são os números deles dos últimos anos, né? Então, vocês podem ver que, apesar de ser uma universidade nova, né, ela já no ranking de universidades, ela já se posiciona entre as 50 melhores universidades do mundo, e apesar de estar num país onde não existe uma cultura de inovação tão diversificada e forte, vocês podem ver que eles são bastante bem-sucedidos em comercialização de resultados de pesquisa, né? Então, isso transpassando por todas as formas de comercialização, né? Desde acordos de parceria, tecnologias licenciadas, número de startups, número de investimentos para desenvolvimento de startups e também valores bastante expressivos de receitas de produtos que foram vendidos e comercializados a partir de tecnologias desenvolvidas dentro da universidade. Para minha surpresa, uma das grandes fontes de receita da UKIL, não sei se todo mundo sabe, essa vacina nova, né, de HPV, ela foi tanto a da Merck como a da Glaxo, foram desenvolvidas com tecnologias licenciadas pela UKIL, né? Então, desse único produto que vem boa parte desses bilhões de dólares de receita para a universidade anualmente. Mas vocês podem ver também que a universidade ela tem um portfólio bastante diversificado, né, em temas e números de startups. Então, vocês podem ver que eles são bastante diferenciados mesmo, né? Então, eles conseguem parcerias com grandes empresas e
conseguem desenvolver e colocar disponível para o mercado de uma maneira bastante eficiente, um portfólio bastante diversificado. E aí eu tive essa oportunidade de estar nesse ambiente, assim, e por que a UQ é assim, né? Por que a UQ se diferencia tanto, até mesmo dentro da Austrália, né? E eu tive a oportunidade lá de vivenciar o ambiente inovador que eles têm, né? O quanto eles estimulam o empreendedorismo em diferentes níveis, em diferentes fases, para diferentes públicos. Né? Então, eles têm uma cadeia de apoio ao empreendedor, né? Que vai desde o Idea Hub, aqui que eu estou mostrando, que é um lugar onde eles estimulam a mentalidade empreendedora, né? Eles tentam mudar o mindset das pessoas, dos pesquisadores, e aí aqui a gente tem cursos que são específicos para pós-graduandos, tem cursos que são específicos para as mulheres, cursos que são específicos para empreendimentos sociais, empreendimentos ambientais, enfim, existe todo um ecossistema que apoia e que estimula o mindset empreendedor. Depois você tem a Startup Academy, que é um local um pouco mais estruturado, onde você já tem alguma ideia e você quer testar essa ideia no mercado. E depois você tem o acelerador, né, que é o iLab, que é uma fase um pouco mais avançada da jornada empreendedora, onde você já tem a ideia estabelecida, você já validou essa ideia no mercado, que é isso que a gente vai falar aqui, e agora você está pronto para acelerá-la, né, para desenvolvê-la de uma maneira mais intensa, de conectar com investidores e de levar isso efetivamente para o mercado. Né? Então, vocês podem ver aqui pelos outros números que eu trouxe, eles são realmente bastante ativos em oferecer oportunidades empreendedoras em diversos níveis, né? E eles fazem uma coisa muito interessante também, que isso faz parte da universidade, já da cultura da universidade, que é estudar, pesquisar o empreendedorismo como uma disciplina mesmo, né? Então, todas as iniciativas, elas são estudadas, são implementadas, são pensadas, e os resultados são medidos, mensurados e publicados, né, para que isso possa servir de referência para outros lugares. E a maior parte desses estudos acontece, então, na Business School, né, que é uma unidade da UQ bastante renomada também, e eu passei todo ano em colaboração com os pesquisadores dessa disciplina, Estratégia e Empreendedorismo, fazendo esse pós-doutorado em empreendedorismo acadêmico. Eles estudam diversos tipos de empreendedorismo, mas existia um braço lá que estudava especificamente o empreendedorismo dentro da academia, né, de cientistas e de pesquisadores. E uma dos artigos mais interessantes que eu li lá, e até de um pesquisador bastante ativo lá, que é o Tim Castell, é um ícone da inovação lá na Austrália. Ele escreve algo que, para a gente, eu acho que é muito claro, né? O artigo chama Ideias não são inovações. Isso, para a gente, apesar de ser muito intuitivo, talvez não seja tão claro as razões para isso. E a gente vê isso de uma maneira muito expressiva, né? Quando a gente eu falo assim, porque eu sou pesquisadora também, né? Durante muito tempo estive na bancada, durante muito tempo planejei experimentos, escrevi projetos, com uma expectativa enorme do que o que eu iria fazer, o que eu iria desenvolver, ia ser extremamente aceito e extremamente bem recebido, né? Quando, na verdade, o que a gente vê hoje são, apesar do número bastante reduzido do portfólio de patentes da Fiocruz, a gente vê essas patentes, na sua grande maioria, dentro de um portfólio disponível num site, e a gente não conseguindo, de uma maneira geral, obviamente, com muitas exceções maravilhosas, a gente vê, de uma maneira geral, essas patentes sendo disponibilizadas e não necessariamente sendo incorporadas, né, pelo mercado. Então, apesar da gente ver potencial, apesar da gente entender que aquilo realmente é necessário e importante, o mercado não tem enxergado assim. Ou não tem enxergado, ou ele não tem visto isso da maneira como ele precisa visualizar para se interessar. Então, ele descreve nesse artigo que, para uma ideia se tornar uma inovação, ela precisa passar por algumas etapas, né? Essa primeira etapa, que é tirar a ideia e colocá-la em algum tangível, né? Isso é uma coisa que nós pesquisadores fazemos de uma maneira muito, muito natural, né? Então, a gente tem ideias e a gente
transforma essas ideias em projetos, em protótipos de produtos, em testes, em vacinas, enfim, a gente consegue fazer isso se tornar real. Mas para isso realmente se tornar uma inovação, existe algo que a gente, como pesquisador, não é ensinado a fazer, que é descobrir como essa ideia e essa invenção, né, que já está nessa etapa de invenção, pode realmente se tornar uma inovação a partir de agregação de valor. Qual é o problema que essa ideia realmente resolve? Como que ela agrega valor, não só para o usuário final, mas para quem vai tomar as decisões por incorporá-la ou não? Essa parece que é uma etapa, parece não, ela é uma etapa crucial no processo de inovação, mas ela é, pelo menos pelos dados que vocês vão ver, ela é bastante negligenciada. A gente tende a escalar muito rápido, né? A querer já colocar no mercado algo que ainda não foi testado pelo mercado. Esse escalonamento prematuro é o grande erro da academia, segundo uma grande parte dos estudos, né? O premature scaling é algo que atrasa o desenvolvimento, porque se você leva para o mercado algo que realmente não está pronto, não pronto em termos do produto final, mas pronto em relação ao que o mercado quer, e quando eu falo mercado aqui, gente, eu não estou falando mercado financeiro, né, para a gente receber retorno financeiro, eu estou falando mercado de sociedade, de impacto, quem vai decidir, Ministério da Saúde, que vai decidir comprar aquela tecnologia ou não, incorporar aquela tecnologia ou não, é isso que eu estou querendo dizer quando eu falo mercado. Então, quando o mercado, ainda, você não está com uma tecnologia pronta, no sentido do mercado aceitá-la no formato em que ela está. E aí que entra o empreendedorismo acadêmico, né? Então, é uma área extremamente em voga hoje, né? Que é um dos caminhos para a gente conseguir melhorar essa transferência de tecnologia da universidade para o mercado. Eu fiz, com os ensinamentos que eu tive de Bruna, Priscila, eu fiz com o pessoal de lá um artigo que está seguindo para publicação, assim que eu consegui acabar de revisá-lo, que fez um levantamento bibliográfico, né, do empreendedorismo acadêmico na literatura, e vocês podem ver que ele realmente é um tema que está recebendo cada vez mais destaque na comunidade científica, e ele tem uma série de definições, né, existem autores que definem empreendedorismo acadêmico único exclusivamente como a formação de novos negócios, né, por membros da universidade ou das instituições de pesquisa, mas nesse artigo e nesse entendimento que a gente teve durante esse processo lá na Austrália, o empreendedorismo acadêmico, ele é uma atividade de comercialização com o objetivo de transferir conhecimento científico para o mercado, e ele pode vir na forma não só de startups e de spin-offs, mas também de patentes e de licenciamento e de parcerias, né? Mas existe uma necessidade do envolvimento de membros das instituições de pesquisa, tá bom? Então, empreendedorismo acadêmico aqui, quando eu falar, eu estou querendo dizer em relação não só à formação de novas empresas, mas sim também das diferentes formas de comercialização de resultados de pesquisa. E aí eu fiz uma análise de redes com os dados das publicações, né, durante todos os anos, aí até 2019, com os títulos e com os abstracts dos artigos que foram publicados, e a gente consegue ver que existem 3 clusters bem definidos, mas bem interligados, obviamente, que parecem definir 3 áreas temáticas, né, do empreendedorismo acadêmico. Existe uma linha de pesquisa, né, que olha bastante para as características individuais dos empreendedores, né, então, como fazer com que os cientistas se tornem empreendedores, quais são as principais características, quais são os antecedentes, que tipo de personalidade, que tipo de educação empreendedora que a gente pode dar e oferecer para que esses pesquisadores se tornem empreendedores, né? Ou que pelo menos eles tenham uma sensibilização em relação à atividade empreendedora. Aí a gente tem o lado vermelho aqui, que é uma outra linha que parece analisar mais como a organização se comporta para conseguir dar suporte empreendedorismo acadêmico, né? Então, aqui vocês veem temas como comercialização, escritório de transferência de tecnologia, pesquisadores, patentes, atividade comercial. Então, assim, parecem ser
uma área de estudo que acaba se focando em como a organização deve se comportar para dar suporte ao empreendedorismo acadêmico. E a gente tem um lado verde aqui, que é um lado que parece olhar mais para o ambiente no entorno, né? Como você faz para que essa comercialização realmente atinja o ambiente externo e possa beneficiar, né, a sociedade, o governo, a economia de uma forma geral. E se você olha para isso, então, você consegue criar um framework, como a gente colocou, né, de um caminho do empreendedorismo acadêmico, né? Então, para o empreendedorismo acadêmico acontecer, você precisa de pesquisadores sensibilizados que possam olhar para aquele resultado de pesquisa e entender que aquilo pode ter um potencial comercial, ou que podem desenvolver os seus projetos de pesquisa com esse olhar, né, com esse objetivo, não que ele tem que ser exclusivo, mas ele pode acontecer. Então, você precisa de pesquisadores que tenham essas características, você precisa de uma organização que dê as condições, as ferramentas, que faça as conexões necessárias para que essa pesquisa tenha um ganho comercial, e você precisa, então, de um ambiente externo, né, um governo que apoie mecanismos de fomento, conexões com a indústria, para que esse ganho comercial possa efetivamente atingir o mercado. Então, se você olhar para essas três etapas, você, teoricamente, estaria... Esse é o que a literatura tem mostrado, né? Que essas seriam as 3 etapas necessárias para o empreendedorismo acontecer de uma forma linear, parece, né? Mas o que a gente tem observado é que a gente faz isso um pouco aqui já na Fiocruz, né? E essa passagem dessa etapa inicial para o escritório de transferência de tecnologia, né? Se ela for feita de uma maneira muito prematura, acaba acontecendo o que a gente vê, né? As patentes e as tecnologias em potenciais ficando paradas, né? E não conseguindo avançar para a etapa seguinte. Então, aqui, a literatura mostra que existe um gap aqui em o que você precisa fazer para que, quando chegar na segunda etapa, essa segunda etapa possa acontecer de uma maneira mais linear, que é o que a gente tem mais dificuldade, né? A gente consegue fazer essa etapa, a primeira etapa, muito bem. O escritório de transferência de tecnologia tem todas as condições para levar essa tecnologia para o mercado. Essa passagem do segundo para a terceira etapa não tem acontecido da maneira como a gente gostaria. E a gente observa que existe, então, um gap de comercialização, que é justamente isso que eu estava falando para vocês inicialmente, né? Como transformar uma ideia em uma inovação. A gente precisa entender como essa ideia agrega valor, como que ela cria valor para um determinado usuário ou para um tomador de decisão, que é quem vai decidir por incorporar ou não essa tecnologia. Então, entender como essa tecnologia resolve um problema é crucial para que o empreendedorismo acadêmico aconteça de uma maneira mais eficiente. Quando eu falo resolver um problema, quando a gente escreve um projeto de pesquisa, a gente tem certeza do problema que a gente está tentando resolver, né? O problema macro que a gente está tentando resolver. Mas acontece que, para uma tecnologia realmente ser incorporada pelo mercado, esse problema ele tem que ser pessoal, de quem vai tomar a decisão. Pessoal, que eu digo assim, a pessoa que vai tomar a decisão precisa entender e ter a compreensão de que aquilo é realmente um problema. Porque se isso não acontecer, se você não resolver um problema de verdade para a sociedade ou para o tomador de decisão, a sua tecnologia vai ficar parada no meio do caminho. Vou mostrar exemplos de como isso é importante. E aí a gente tem isso muito claro, né? Que a maioria das inovações, negócios ou ideias, elas falham não porque a ideia era ruim, não porque a ideia inicial era falha, mas sim porque ela não tinha clientes ou usuários que realmente necessitavam dela. A baixa incorporação vem da incapacidade daquele produto, daquele serviço, fornecer uma solução única para uma dor não resolvida. A dor não resolvida é um jargão muito frequente no empreendedorismo. Você precisa ter um produto que atenue uma dor muito intensa para o usuário ou para o tomador de decisão, de forma mais rápida, mais barata ou melhor.
Porque se você tentar resolver um problema que é só um probleminha, isso não é suficiente para a inovação acontecer. A inovação só acontece quando você realmente resolve uma dor ou um problema significativo para quem vai tomar a decisão. Vai ficar mais claro quando eu mostrar o exemplo. Esse é um levantamento da Forbes, mostrando as principais razões por que as startups falham, né, fracassam. E a top one aqui é não existe necessidade de mercado. Então, você chega lá no mercado com uma tecnologia pronta, uma startup eventualmente formada, mas não existe um mercado para ela, apesar de você inicialmente imaginar que esse mercado existia. Então, o criador do processo da Lean Startup, que é um processo que a gente chama de startup enxuta em português, que é um processo bastante em voga e utilizado por todos os empreendedores atuais, né? A gente parou de fazer planos de negócios e agora a gente faz Business Model Canvas, né, que é o Canvas de modelo de negócios, a partir dessa metodologia que chama Startup Enxuta. A pergunta nessa metodologia para tecnologias de complexas, né, como a gente trabalha, a pergunta não deve ser: esse produto, essa tecnologia pode ser produzida? Essa é a pergunta que a gente faz como pesquisador. A gente pode produzir isso? Aí você fala: não, eu posso, e eu vou lá e produzo. Mas a pergunta, para você realmente levar esse produto para o mercado, não deve ser: ele pode ser produzido, mas sim, ele deve ser produzido. Será que existe uma necessidade real de um novo produto para o mercado? E isso tem que ser feito não baseado nas suas próprias interpretações sobre o que é importante e o que não é, mas sim sobre o que o mercado acha que é importante. E é uma diferença bastante sutil, mas que eu percebi durante a minha estada na Austrália, em que eu acompanhei muitos pesquisadores passando por esse processo de Lean Startup, que a ideia que o pesquisador tem do mercado que ele está trabalhando para, né, não é a real. Né? Muitos pesquisadores, eles ficavam surpresos com os resultados das entrevistas que eles faziam quando eles iam até o mercado e falavam: olha só, eu tenho essa tecnologia, o que você acha? E o mercado falava: olha, eu não preciso disso, eu não quero isso, ou eu já tenho isso. Né? Então, é um processo bastante frustrante, mas muito esclarecedor para todos os pesquisadores que eu acompanhei durante o processo de Lean Startup. E esse autor, o Chesbrough, ele é o papa da inovação aberta. Quem lê sobre isso já deve ter lido sobre ele. Ele tem um livro chamado Inovação Aberta, né, Open Innovation, em que ele deixa muito claro que as tecnologias só vão adquirir um valor econômico quando elas forem levadas ao mercado de uma maneira associada ao modelo de negócios. Então, não adianta eu ir desenvolver a tecnologia, todo o processo tecnológico de uma maneira muito rápida e linear, se isso não for acompanhado com um modelo de negócios que faça um equilíbrio e faça um balanço, uma adaptação. O modelo de negócio, se ele for feito junto com o desenvolvimento da tecnologia, ele faz com que a tecnologia, ao chegar ao final do processo, ela esteja muito mais preparada para ser recebida pelo mercado. Então, ele coloca de uma maneira bem clara assim: a não ser que as tecnologias sejam conectadas ao mercado através de um modelo de negócio viável, a maioria das descobertas científicas valerá muito pouco, ou terá um impacto muito pequeno. E isso é o que a gente vê. A gente vê tecnologias incríveis sendo desenvolvidas e sendo desenvolvidas de maneira isolada do mercado, né, de um modelo de negócio. A gente vê isso acontecendo de uma maneira bastante eficaz, mas a gente vê que elas acabam não tendo um valor econômico ou valor realmente em relação ao impacto que ela tem para a sociedade. Ela não é incorporada. Né? E se ela não é incorporada, não adianta ela ter sido desenvolvida. Então, o que ele propõe é que as coisas sejam desenvolvidas simultaneamente. E essa mudança de mindset e de forma de fazer que eu entendi durante essa minha estada na Austrália, que é importante a gente tentar incorporar, né, dentro das instituições de pesquisa. Se a gente quer que realmente algo, obviamente que, de novo, eu estou diferenciando aqui, né, a pesquisa básica da pesquisa aplicada. Para a pesquisa aplicada, se a gente quiser realmente que a gente produza algo que tenha uma conexão com o mercado, essa pesquisa não pode ser só pesquisa tecnológica, a gente não pode só investir na tecnologia.
A gente tem que investir também no modelo de negócio para essa tecnologia chegar ao mercado, porque não adianta ela chegar sozinha, sem um modelo de negócio. E aí foi criado, então, baseado na Lean Startup, um movimento chamado de Lean Launchpad, que já tem, assim, bastante seguidores nos Estados Unidos, então muitas universidades já obrigam, né, já exigem que seus pesquisadores passem por esse processo. A NSF, a National Science Foundation dos Estados Unidos, todos os projetos financiados por eles, os pesquisadores são obrigatoriamente incorporados dentro desse programa, para que a pesquisa realmente, que eu estou falando para vocês, ela aconteça acompanhada do desenvolvimento do modelo de negócio, o desenvolvimento da tecnologia acoplado ao desenvolvimento do modelo de negócio. Então, lá nos Estados Unidos, essa metodologia Lean Launchpad foi denominada Innovation Corps, I-Corps, e se vocês buscarem isso, vocês vão ver que isso está bastante disseminado nos Estados Unidos. Então, ela se propõe, então, a identificar oportunidades de mercado, reduzir o tempo de chegada da tecnologia, fazer com que os pesquisadores adquiram essas habilidades empreendedoras e conectar a comunidade tecnológica, empresarial, né, fazer essa conexão com o mundo externo, né. Eu achei bastante interessante como eles colocam a chamada do I-Corps, né, bem para pesquisador mesmo, né, eu leio isso aqui, eu me identifico, né. O I-Corps não é como escrever um artigo, um plano de negócios ou uma proposta de projeto. O resultado não é uma publicação, um conjunto de slides ou mesmo uma descoberta científica. Em vez disso, toda a equipe do I-Corps está envolvida em conversas com a indústria, com clientes e potenciais parceiros e concorrentes. Sair do laboratório, eles têm esse é o lema da Lean Startup e do Lean Launchpad, get out of the building. Né? Você tem que sair do laboratório e conversar com as pessoas, entrevistar pessoas, entrevistar potenciais clientes, entrevistar potenciais usuários. E as descobertas e os insights que você tem ao conversar com as pessoas, eu sei que isso é muito difícil para o pesquisador, né? A gente está acostumado a viver no nosso mundo aqui, no nosso laboratório, no nosso computador. É muito difícil para a gente sair do prédio, sair de dentro do laboratório e enfrentar o mundo. Mas, ao enfrentar o mundo, eu vivenciei isso e tenho vivenciado isso agora com uma disciplina que eu vou mostrar para vocês que a gente está conduzindo com a FGV, o quanto isso é transformador para o pesquisador. Né? Você conversar com quem você está desenvolvendo, para quem você está desenvolvendo os seus projetos de pesquisa. Vocês podem ver que os números do I-Corps até 2018 são impressionantes, né? Mais de 600 startups formadas, 300 milhões de recursos, né, levantados, e já houve até aquisições de startups por empresas maiores, né? Muitos pesquisadores treinados, muitas universidades desenvolvidas. A Austrália copiou esse modelo de Lean Launchpad, criou o OnePrime, que começou já há alguns anos, em 2014, e ele também tem resultados bastante interessantes, né, com bastante gente treinada e bastante empresas formadas, e eu acompanhei de perto 2 rodadas, né, fui mentora desse processo junto com os pesquisadores, né, e eu vivenciei mesmo o pesquisador se chocando, se frustrando, e mudando completamente a sua forma de fazer pesquisa e o seu projeto e a sua tecnologia a partir desse feedback do mercado, né, seja ele do usuário final ou das empresas para quem ele gostaria de licenciar, do governo que iria incorporar essa tecnologia, conversar com essas pessoas muda radicalmente a forma de fazer pesquisa. A Fiocruz está bem à frente disso também, com o programa Inova Labs. Então, o Inova Labs, para quem, eu imagino que a gente já tem alguns dos nossos pesquisadores que tenham participado desse projeto, desse programa, o Inova Labs também é baseado no Lean Launchpad. A ideia é a mesma, é conversar, sair do prédio, conversar, fazer entrevistas, criar um modelo de negócio que possa ser acoplado à tecnologia. E um dos resultados dessa minha experiência com a Austrália, né, a gente escreveu um projeto, porque eu participei também de uma outra iniciativa lá, então eu falei até agora de ensinar o pesquisador, empreendedor, né, e eu participei de uma iniciativa lá durante os 2 semestres, com uma disciplina que chamava comercialização em prática, né? Ao invés de ensinar o pesquisador a ser empreendedor, o que eles faziam? Eles já fazem isso há mais de 10 anos.
eles pegam as tecnologias desenvolvidas pela universidade, né, que já são grandes ideias, e dão na mão dos alunos de negócios, dos alunos de MBA, para que eles possam desenvolver o modelo de negócios a partir da tecnologia. Então, ao invés de ensinar um pesquisador a ser um empreendedor, que muitas vezes ele não quer sair do laboratório, ele quer continuar na pesquisa, ele quer continuar na descoberta, ele não quer criar uma startup, ele não quer participar de pitch, ele não quer fazer isso. Às vezes a gente vê isso também, né? Vê muito isso. Muitos pesquisadores estão felizes com a carreira que eles têm e eles não querem se tornar empreendedores. Então, você tentar fazer com que a tecnologia saia da universidade e vá para o mercado por meio do pesquisador, isso pode ser um tiro no pé também, em alguns casos. Então, uma alternativa aí seria juntar expertise, né? Então, os alunos de MBA precisam aprender a usar as metodologias e precisam desenvolver modelos de negócio, e os pesquisadores precisam que as suas ideias sejam incorporadas a um modelo de negócio. Por que não juntar essas duas coisas, né? E a gente tem um projeto de lá para cá, onde a gente está fazendo uma parceria com os alunos de MBA da FGV, que, então, a gente ofereceu para eles 3 tecnologias, né? Então, a gente tem a tecnologia do Bill, a gente tem a tecnologia da Bruna, de análise de redes, e a gente tem a tecnologia do Rosenthal, o S-Box. Então, eles apresentaram as tecnologias para os alunos, e os alunos estão, saindo atrás de conversar com o mercado, né? E tentando achar espaços e necessidades que o mercado tem e que possam ser preenchidas com as tecnologias disponíveis. Então, ao invés de chegar com uma tecnologia pronta para o mercado, o que a gente está tentando fazer é entender o que o mercado precisa para adaptar a tecnologia à realidade. Então, é um pouquinho já no final, porque esses 3 projetos já estão bastante avançados, né? Mas a gente está, então, pesquisando o mercado, entendendo qual é o problema real do mercado, para ver se a nossa solução consegue atender esse problema de verdade. E aí, dos projetos, né, uma das iniciativas desse projeto era trazer esse empreendedor que foi com quem eu falei, ele é professor da UQ, e é um empreendedor, assim, de primeiríssima linha, é um excelente speaker, ele é extremamente motivador, e ele é o professor líder dessa disciplina que eu trabalhei lá com ele e trouxe para a gente para cá testar também. Ele fez um vídeo introdutório que tenta resumir um pouco do que eu falei, são 3 minutos, não sei como é que está meu tempo, 10h38 já. Eu já estou acabando. Tudo bem, Bruna, se eu apresentar? Claro, Camila, vai em frente. Manda bala. Aqui, né? Tem que ir aqui, né? Ele fez esse vídeo introdutório para a disciplina, né? Mas ele resume um pouco, o vídeo é bem australiano, essa é uma paisagem extremamente australiana, vocês vão ver que tem passarinhos cantando por trás, e ele tem um sotaque, uma cara australiana, e esse é o jeito dele, mas ele é incrível, excelente pesquisador, um excelente professor e um grande empreendedor. E como ele fala para a gente, né, eu achei que valia a pena vocês escutarem ele um pouquinho. Vou colocar aqui. Vê se você consegue colocar o vídeo em tela cheia. Cameron Turner, I'm the entrepreneur in residence at the University of Queensland Business School. Olá, Brazil. My name's Cameron Turner. I'm the entrepreneur in residence at the University of Queensland Business School. And I'm really excited to be bringing this message to you because I know Camilla has been talking to you about the commercialization and practice course that I've been running here at the University of Queensland. In fact, at the University of Queensland's been running this course for 15 years, and we've seen tremendous success. And it's a great way to get experience in understanding technologies and how technologies can change the world. What you're going to be learning over this commercialization and practice course is how do you identify a problem for a solution. What we find in universities is we're really good at coming up with solutions, but not so great at working out what problem does that solution solve. And so what the commercialization and practice course that we've been running for a decade or so has helped us try and understand some of the key insights into how do we understand the problem before we actually try and commercialize the solution. And that's just so fundamentally important. It's so important to be able to understand the problem first before you seek to commercialize the solution. And so over the course that you're going to be going through in this program, what you're going to be learning is some real tips and tricks which we've developed from the Lean Launchpad program, the Lean Startup program,
which help you understand the customer, help you understand the humans that are going to benefit from your ideas, from the technologies you might be working with. And it's because it's really not until you understand the people that have the problem, until you can actually really work out, how can I solve that problem with my idea, with my technology, with my solution. What we know, and you'll probably see a slide like this that says that most products, services, businesses fail, not because the idea doesn't work, but because it fails to solve the right problem. It solves a problem, but not the problem that the right people care about. And so what you're going to be learning over this program is how do we understand the problem first and then build a solution? How do we create a business model that's going to help to create, deliver, and capture some value for the customers? And when we talk about customers, we're talking about the people who are going to benefit from the idea. They're not necessarily the people that are going to pay you money. They might be. They're going to be people who benefit from the idea. So look, Camila was a great help to us when we were running our program when she was over here in Australia. And I'm so excited that she's going to be helping deliver the program in Brazil. Eu acho que tá bacana, ele agora vai falar do programa de verdade, mas eu acho que ficou claro, não sei se ele conseguiu resumir o que eu estou tentando passar para vocês, né? A gente precisa encontrar um problema que realmente precisa ser resolvido. E esse problema tem que ser bastante dolorido para quem vai tomar a decisão de comercializar. Ao contrário, essa tecnologia não vai chegar até o mercado. Então, ele mesmo criou esse caminho, né, para as ideias das universidades. Então, primeiro, você tem uma solução, né? Mas primeiro você tem que provar que existe um problema. Depois, você tem que provar que a sua solução resolve esse problema. Depois, você tem que mostrar que você consegue criar um negócio a partir desse problema, a partir dessa solução, desculpa. E aí, ser capaz de escalar, né? Isso no caso de uma startup, né? No caso de um licenciamento, é um pouco diferente. Então, o caminho do empreendedorismo acadêmico não começa com a solução, começa com um problema. A gente precisa identificar o problema. E isso vai ficar bastante claro quando eu mostrar para vocês um caso deles, que tem uma diferença muito grande entre o usuário e a gente, quando escreve nossos projetos, a gente pensa no usuário, né? Quem vai usar a nossa vacina, quem vai usar o nosso kit diagnóstico, quem vai usar o nosso medicamento. A gente pensa nessa pessoa como usuário final e como beneficiário da nossa tecnologia. Mas a gente esquece que antes dessa tecnologia chegar até lá, ela precisa passar por alguns decisores, né? Tomadores de decisão. E para que ela chegue até lá, o tomador de decisão tem que entender que isso é um problema, porque senão ele não vai deixar isso seguir o caminho que tem que seguir, né? Então, a gente precisa achar um fit entre o problema e a solução, e não ao contrário, chegar com a solução no mercado e ver se alguém se interessa por ela. Então, eu trouxe aqui um exemplo, desculpa, não está na apresentação. Aqui um exemplo de uma tecnologia, o Cameron é CEO dessa empresa, né, da Progel, e ela é uma tecnologia muito simples de microgéis, né? Então, assim, são microgéis que conseguem encapsular diversos elementos bioativos, como óleos, minerais, medicamentos, e também células, probióticos, leveduras, enfim, você consegue encapsular os ativos biológicos de uma forma geral. O interessante dessa tecnologia é que ela tem, o release dela, eita, fugiu a palavra. A forma como ela é aberta, né, durante o processo do gastrointestinal, ela é distribuída, ela é controlada, ela protege, né, no ambiente gástrico, e ela também é capaz de disfarçar gostos ruins, cheiros ruins, como, por exemplo, o ômega 3, né? Quem tomou uma cápsula de ômega 3 sabe o cheiro ruim que tem aquilo, né? E ela é extremamente barata, é uma produção extremamente escalável, então, com um espaço pequeno, você produz muito, e ela pode ser usada em diversos elementos, né? Desde medicamentos até comidas e suplementos. Então, eles tinham essa tecnologia na mão, e eles precisavam descobrir qual era o problema que eles estavam resolvendo. E aí eles descobriram um problema, né? Dentre todos os problemas na área de alimentação, eles descobriram um problema muito agudo para eles, né? Que a maioria dos probióticos, eu não sei se todos sabem disso, isso foi uma surpresa para mim quando eu escutei, que a maioria dos probióticos disponíveis no mercado, eles não sobrevivem ativos, né, vivos, depois de 15 a 30 dias dentro do iogurte.
Então, antes de comprar um Yakult ou um iogurte que tem probióticos, vale a pena dar uma olhada na validade, no tempo que ele está ali, porque esse gráfico é claro em mostrar que a maioria dos probióticos morre depois de 15 a 30 dias dentro do iogurte. E aí eles fizeram uma comparação com o líder do mercado, né, a Yakult. E eles mostraram de uma maneira bastante clara para nós pesquisadores, isso é muito fácil de ver, né, que depois de alguns dias, né, o Yakult, né, depois de 40 dias, quase que a totalidade de probióticos disponíveis no Yakult tinham morrido, né, já estavam inativos. Enquanto isso, os probióticos que foram encapsulados por essa tecnologia da Progel, que estavam nessa bebida Perk, né, que é a bebida que eles desenvolveram, eles estavam vivos após 120 dias, né, numa quantidade bastante expressiva. E aí, eles tinham esses resultados nas mãos, né, a Yakult já tinha sido exposta na mídia, dizendo que os probióticos das bebidas deles não tinham uma viabilidade muito longa. Isso já era um problema, eles acharam, olha só, resolvemos o problema da Yakult, vamos levar a nossa tecnologia para a Yakult, o CEO da Yakult, e ele vai querer licenciar a tecnologia, porque, afinal de contas, isso resolve o problema dele, né? E foi isso que os pesquisadores fizeram, eles foram até a Yakult, conversaram com o CEO da Yakult, e o CEO da Yakult olhou para eles, falou para eles, muito obrigado, você solucionou o meu problema. O CEO da Yakult falou, que bacana, mas isso não é um problema para mim. Saiu na mídia e eu continuo vendendo milhões de Yakults diariamente. Isso não tem um impacto nenhum para mim. Eu não tenho esse problema. O fato do meu probiótico acabar em 40 dias não é um problema para mim. Eu até fui olhar como estão as vendas da Yakult nos últimos anos, né? E as vendas da Yakult estão intactas, né? Mesmo agora em 2020, com a crise, elas estão até maiores que de 2019. Então, para o CEO da Yakult, que é quem vai decidir se a tecnologia deve ser incorporada ou não, licenciada ou não, se eles vão pagar por isso, o problema do tempo de vida do probiótico não é um problema. Se ele tivesse apresentado isso para o pesquisador, para o P&D da Yakult, provavelmente o P&D ia ter falado, nossa, que incrível, quero isso agora. Mas não adianta o P&D querer. Quem precisa querer é o CEO da Yakult. E se o CEO não acha que isso é um problema, não adianta a tecnologia ser incrível. Ela não serve. Ela não é um problema para quem tem que tomar a decisão. Então, acho que aqui fica muito claro, né? Uma tecnologia de ponta, uma tecnologia extremamente revolucionária, que resolve um problema agudo, mas que não é um problema para quem toma a decisão. E é isso que a gente precisa incorporar. Entender qual é o problema de quem toma a decisão, para que a nossa tecnologia chegue ao mercado. E aí eles fizeram um pivot, né? Uma pivotada, que é o que a gente fala em empreendedorismo também, é um jargão bem clássico, que é mudar. Então, já que eu não posso licenciar a minha tecnologia para a Yakult, eu vou procurar um outro problema. E aí eles encontraram a Piper, que é uma jovem super consciente da saúde, que se preocupa com a saúde física e mental, faz yoga, se alimenta bem, é vegetariana, e a Pepper queria tomar probiótico, mas os probióticos disponíveis no mercado ou tem muito açúcar ou tem lactose, e ela não quer tomar, ela não quer ingerir produtos que tenham lactose. Então, a Piper tem um problema, ela quer um produto que não existe no mercado. E aí eles desenvolveram essa bebida que chama Perk, que é uma bebida, um suco bem levinho, com bem pouca frutose, com nada de açúcar, né, com um índice calórico bastante baixo, mas com bilhões de probióticos, né, ativos, encapsulados e que duram por um bom tempo. A Perk hoje ela está em todos os supermercados da Austrália, em todos os coffee breaks que eu participei. Então, assim, é algo que realmente foi incorporado pelo mercado, frustração, né? Mas aí foi encontrado no mercado um problema, né? Uma parcela da população que gostaria de consumir probiótico, mas não estava satisfeito com o que tinha disponível no mercado. E aí a tecnologia chegou. Vocês podem ver que tem um selinho da UQ aqui, mostrando o quanto
e é isso também, né? Essa população é muito preocupada com ciência, é muito engajada com ciência, e então um logo da Yukio na bebida agrega valor também. Então é isso. É um caso, assim, para mim, bastante emblemático, que tenta resumir um pouco do que eu falei, espero que tenha sido clara. E aí, agora, para a gente terminar, e tentar, mais uma vez, exemplificar, né, a gente tem um problema, né, então a gente tem, acho que não tem ninguém no mundo hoje que não saiba desse problema, né, então a gente tem a Covid, desde o início do ano, aqui no Brasil, e a gente tem um problema que é a necessidade de testagem, né. A gente precisa testar mais, a gente precisa isolar, a gente precisa controlar, e para isso a gente precisa ter condições de testar. Por um outro lado, a gente tem a tecnologia, a gente tem Biomanguinhos desenvolvendo um kit extremamente eficiente, a gente tem a BDI, né, e todas as outras empresas de tecnologia, com robôs, com pipetadores, com PCRs em tempo real, isso disponível. A gente precisava de um modelo de negócio que funcionasse, né? A gente precisa disponibilizar testes para a população. E os LACENs, no formato que eles têm, eles não são eficientes, não resolvem esse problema de uma maneira efetiva. Então, uma solução que foi pensada pela Fiocruz, e para mim, como eu disse no início, é um grande empreendimento, é a unidade de apoio diagnóstico da Covid, que foi construída aqui no Rio de Janeiro e também no Ceará. Então, é uma central de grande processamento que junta a tecnologia e disponibiliza para a sociedade, né, para os LACENs, que é quem tinha os problemas, e para o governo, um local onde possa ter testagem em grande massa, né, com qualidade e com rapidez, que é isso que o mercado, né, a sociedade precisa nesse momento. Então, só alguns dados da central. Ela foi construída com verba da Fiocruz, do Ministério da Saúde, mas também recebeu um grande apoio do Todos pela Saúde, então muitos equipamentos, muitos insumos foram comprados com verba do Todos pela Saúde. Ela hoje, no Rio de Janeiro, ela é uma área de 2.600 metros quadrados, ela foi construída em apenas 2 meses, foi construída do zero, não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver onde ela fica ali na frente do CECAL, do antigo CECAL do ICTB, é uma unidade linda, construída do zero, em apenas 2 meses. A capacidade de processamento teórico é de 15 mil testes de PCR por dia e 10 mil testes sorológicos, IgG apenas, não IgM, por dia. A gente tem 11 extratores MDI, que vieram lá da BDI, né, da China. A gente tem 17 equipamentos de PCR dessa marca Linegein. E a gente tem 8 equipamentos de sorologia da Abbott. Ela foi inaugurada dia 31 de julho. A gente abriu as portas e já recebeu milhares e milhares de amostras no primeiro dia. Foi uma loucura. Mas hoje a gente já continua recebendo essa quantidade bastante grande, mas de uma maneira bem mais tranquila. A gente já fez, o último levantamento que eu fiz, a gente já estava em mais de 150 mil testes realizados nesses últimos 3 meses, e a gente testa para todo o Brasil, a gente recebe amostras de todo o Brasil, do Rio de Janeiro, o que já entrou na nossa central, né? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins, Alagoas e Roraima, e eventualmente alguns outros lugares que aparecem, Manaus, Sergipe, Pernambuco. Às vezes mandam amostras para a gente também, mas a nossa maior demanda são desses lugares. Então, a gente recebe amostras dos LACENs, e atualmente também, nas últimas semanas, a gente sentiu que existia uma necessidade a gente começou dentro da nossa unidade, a gente trabalha com Covid, então a gente estava muito preocupado com os nossos colaboradores que iriam para suas casas, sendo expostos, né, ao vírus diariamente, né, apesar de todo o cuidado, biossegurança, EPI. A gente sentiu que era importante oferecer segurança para os colaboradores e para os seus familiares, então a gente instituiu um programa de testagens dentro da central para os nossos colaboradores de 15 em 15 dias, e aí a gente criou um posto de coleta lá, que inicialmente era para nossos colaboradores, e aí a gente começou a receber pessoas próximas, e hoje a gente está recebendo, a gente abriu um posto de coleta ali, pequeno, extremamente restrito, mas que a gente tem conseguido atender pessoas que não estão conseguindo se testar na rede pública, ou que precisam de um teste muito rápido, um resultado muito rápido, ou que precisam testar mais de um indivíduo na família, e acabam não tendo condições de pagar por esse teste. Então, a gente está conseguindo fazer esse tipo de serviço para a sociedade também. Nossos testes são liberados, a nossa média de liberação, a última
da semana passada era de 12 horas, então, desde a entrada da amostra até a saída do resultado, a gente estava liberando o resultado em 12 horas, mas a gente tem uma meta, né, de liberar em 24 horas. Eu trouxe aqui, só para finalizar, um vídeo que mostra um pouco da central. Um vídeo não, um tour virtual, só ver se ele vai funcionar. Então, essa aqui é a entrada da central. Vocês estão visualizando o vídeo? Tá certinho? O vídeo não, o tour? Tá sim, Camila, tudo certo. Então, a gente tem aqui a central, ela tem uma entrada, essa aqui é a entrada principal, né, a entrada de colaboradores e de pessoas, a gente tem uma entrada separada para as amostras aqui, de PCR, e desse lado para as amostras de sorologia. Então, aqui é a recepção de amostras, a gente recebe aqui, então, o município, os LACENs, os transportadores entregam as amostras aqui. A planta foi toda criada para que não haja circulação de amostras pelos corredores. Então, nesses corredores aqui, as amostras entram por aqui e elas passam por pass-throughs, assim como esse, durante todo o processo. Então, não há circulação de amostras fora do laboratório. E não há circulação de resíduos também fora do laboratório. Existe autoclaves dentro dos laboratórios. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Então, essa é a sala de recepção de amostras. Então, as amostras são recebidas aqui, elas são inativadas, né? Então, a gente aquece as amostras por 30 minutos para que o vírus seja inativado, e só assim a gente comece a manipulá-las. As manipulações são feitas todas em cabine. Vocês podem ver que a gente tem uma grande preocupação com a segurança dos colaboradores, EPIs, e, enfim, isso é um cuidado muito grande que a gente tem. Então, são muitas cabines, muitos colaboradores, aqui com as estufas, e as amostras, então, elas entram e daqui elas passam por pass-through por todo o laboratório. Acho que não vai dar para ver as chaves aqui, mas a gente tem autoclaves dentro de todos os laboratórios, então, nenhum material utilizado sai daqui sem ser autoclavado, e ele não passa pela recepção, ele vai por trás, por um corredor de resíduos também. Então, uma planta extremamente bem desenhada. Aqui é a sala de extração, né? A gente tem os extratores da MDA, então são 11 extratores desses. Cada extrator desse pode fazer 2 placas por vez, né? 192 amostras. A gente tem percebido que os extratores são bastante robustos, a gente não tem tido grandes problemas com eles, tem sempre alguma questão ou outra, mas a gente tem conseguido manter a produtividade bastante alta. São extratores bastante eficientes, rápidos e de fácil manuseio. Eu acabei não passando aqui, tem o preparo de reagentes, a gente tem uma sala anterior à sala de extração, que é uma sala exclusiva de preparo de reagentes, tem um robô aqui também pipetador, e aqui é uma sala que só as pessoas que trabalham aqui só trabalham aqui, não entram em nenhuma outra sala. Os reagentes são estocados e manipulados aqui, então não há saída de reagentes daqui de dentro, não há manipulação de reagentes fora dessa sala. Aí tem a extração, e aqui a gente tem a sala de amplificação, são 17 equipamentos de PCR, enfim, dessa marca, BioAir, um pouco diferente do ABI, que a maioria das plataformas da Fiocruz estão acostumadas, mas tem funcionado também bastante bem, e a gente também consegue manter uma alta produtividade, já que sai muita coisa da extração, então você teria que ter equipamentos de PCR que fossem em um número compatível. Então é isso, essa aqui é a central, eu tenho muito orgulho, e foi uma honra participar da construção e da implementação disso, como eu falei, um grande empreendimento, e é isso, gente. Eu queria mostrar para vocês aqui, eu tenho 2 links, eu posso colocar aqui no chat. São 2 vídeos que eu acho muito interessante para quem se interessou e quer saber mais sobre isso que eu comentei. Então, esse aqui é o Cameron Tanner sem barba, né, quando ele fez um TEDx. Um TEDx bastante interessante, em que ele mostra essa metodologia ali em Launchpad, mostra essa disciplina, ele fala da importância dessa disciplina que a gente trouxe para cá, para a cadeia de inovação da Austrália. Então, eu fiz um levantamento, mais de 50% das tecnologias licenciadas na UQ passaram por essa disciplina em algum momento do seu processo de licenciamento.
Então, realmente, é uma disciplina que tem um impacto muito grande para a tecnologia que está sendo desenvolvida. E é o Steve Blank, que é o papa da Lean Startup, do Lean Launchpad. Esse aqui é um curso, para quem quiser fazer, é um curso gratuito, em que ele fala passo a passo, explica passo a passo a metodologia e como aplicar essa metodologia para as suas ideias, para os seus projetos, e, enfim, para a gente mudar um pouco a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar e conduzir os nossos projetos de pesquisa. Então é isso, agradeço muito, espero não ter falado demais, 11 horas, estou à disposição. Camila, sempre maravilhoso ouvir você, sempre, foi um espetáculo. Eu tenho aqui uma lista de perguntas, mas eu não vou, por enquanto, usar o meu poder de moderadora. Se você quiser parar de compartilhar a sua tela, que a gente continua vendo aqui, agora a gente está se vendo, né? Vendo o que você está vendo. Então, se você quiser parar de compartilhar a sua tela, fica só o seu vídeo. Acho que fica mais fácil. Show. E então eu vou começar com a pergunta do Paulo e depois eu pergunto as coisas que eu anotei aqui durante sua apresentação, né? Então, o Paulo está aqui te parabenizando pela apresentação e ele diz que você citou no início que a patente não é inovação, que ele concorda plenamente com isso, muitos pesquisadores sabem disso, mas muitos pesquisadores usam patentes insignificantes para agregar valor ao currículo, mesmo sabendo que aquela patente nunca vai virar um produto. Então, a pergunta dele é a seguinte: você consegue imaginar uma maneira de quebrar esse tipo de pensamento de parte dos pesquisadores e também esse ciclo vicioso de quanto mais artigos, melhor? Como que a gente pode sair desse ciclo e pensar primeiramente num produto, né? E te parabeniza pelo centro de diagnóstico também. Que pergunta, hein, Paulo? Paulo, é uma pergunta super difícil. Eu acho que, na verdade, ela não tem uma resposta clara, né? Uma resposta definitiva. Isso é uma discussão bastante ativa em todos os meios que a gente transita, né? Eu acho que isso é uma questão muito pessoal, assim, né, Paulo? Na verdade, o sistema todo, eu vejo assim, né, que o sistema todo está errado, a culpa não é só do pesquisador, né? Se para que ele consiga avançar na carreira, para que ele consiga receber financiamento, ele precisa de um número X de artigos, precisa de número X de patentes. Se esse é o que o sistema pede, não é muito culpa dele sair desse processo, né? Ele não tem como escapar desse ciclo, né? Então, assim, eu vejo isso mais como um problema do sistema do que um problema exclusivamente do pesquisador. Eu acho que o pesquisador dança conforme a música, né? Mas eu acho que a gente pode mudar essa mentalidade, né? E eu acho que isso vem do que você realmente quer como pesquisador, né? Durante muito tempo, eu segui o caminho tradicional da pesquisa, né? Que fazer a pesquisa, publicar o artigo, cada vez em revistas mais conceituadas, cada vez um número maior de artigos. E para mim, eu cheguei num entendimento pessoal mesmo, de que eu gostaria que isso fosse diferente, né? Eu queria que a minha carreira tivesse um outro rumo, né? Então, eu parei de me preocupar com isso e tentei atacar outras iniciativas, né? Mas isso foi uma decisão pessoal, né? E eu acho que é assim que infelizmente, as coisas têm que ser feitas enquanto o sistema exigir que as pessoas tenham X artigos. Não importa se ela publicou na Nature, o que importa mais é que ela publicou 10 artigos naquele ano. Isso está errado, né? Não importa se ela conseguiu licenciar uma tecnologia, mas sim se ela teve 10 patentes. Essa métrica é errada. E aí, enquanto você depender dessa métrica para poder avançar na sua carreira, não tem como você fugir disso, né? Não sei se eu fui clara. E aí acaba sendo uma decisão pessoal mesmo, entendeu? Do próprio pesquisador. Eu sei que quando eu decidi atacar outras frentes, outras iniciativas e ter uma postura diferente da postura tradicional, eu sei que eu perdi. Eu perdi chance de ganhar projetos, eu sei que eu perdi chance de ganhar bolsas. Eu sei, mas isso foi uma decisão pessoal. E é muito difícil tomar essa decisão. É isso aí. A Cláudia tem uma pergunta. Cláudia, você consegue fazer agora pelo microfone? Bom dia a todos, me ouvem? Sim. Ok. Bem, parabéns pela excelente apresentação, Bruna, muito estimulante, grandes projetos.
Eu ainda não tinha ouvido o seu relato da Austrália, foi muito bacana. Acho que tem muitas coisas, muitos ensinamentos para o caso brasileiro e também a sua experiência no centro de testagem, né, nessa plataforma de testagem, que também é uma inovação em muitos sentidos para a Fiocruz, e a gente fica feliz de você ter essa competência de colocar esse projeto na rua. Bem, na verdade eu tenho mais de uma pergunta, né, se for possível responder, né. Em relação a essa observação da patente que o Paulo fez, a minha opinião é o seguinte, você tem que ter limite para o quanto a instituição, o tempo de pagamento de manutenção desse direito de propriedade industrial. Você não pode simplesmente, uma patente que não está sendo licenciada, ficar pagando, mantendo esse direito por longos anos. Você tenta, durante um tempo, promover a instituição, né? A instituição tenta por um certo tempo, que pode ser, por exemplo, eu trabalhei num escritório dos Estados Unidos, eles mantinham essas patentes por 2 anos. Em 2 anos não era licenciado, a patente era abandonada, não se pagava mais, a não ser que o pesquisador quisesse ficar com a titularidade e pagar por conta própria, né? Manter toda a família de patente. Mas isso é uma outra discussão, né? A minha pergunta é o seguinte, na primeira parte, né? A questão, você mencionou que muitas coisas não dão certo em startup, mas como é a cultura do fracasso lá na Austrália? Porque aqui, no Brasil, isso é visto como uma coisa muito negativa, e ela pode ser inibidora de futuros casos bem-sucedidos, né? Então, o próprio mercado brasileiro pode colocar empecilhos. Aquela pessoa tentou e captou recursos, não deu certo, agora ela quer outra, enfim, quer outra oportunidade, mas eu vejo sempre isso como uma diferença cultural, né? Eu não sei como é na Austrália, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos isso não é um impeditivo de maneira alguma. Aqui a gente ainda está numa fase embrionária, né? Então, como lidar com isso? A segunda questão, em relação à plataforma de testagem, também fantástica a sua exposição. E quais foram os principais desafios para a implantação dessa plataforma, seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista da logística, de recebimento, por exemplo, de amostras, né? Porque você mencionou que recebeu amostra de vários estados, né? E, enfim, isso é uma logística que, para mim, na área pública, não sei se é tão... Não é igual fazer num laboratório lâmina, né? Então, como ficam esses desafios e como você vê a perspectiva futura dessa plataforma de testagem? Obrigada, desculpa se eu me alonguei demais. Muito obrigada. Ai, Cláudia, obrigada. Foi uma excelente pergunta. As duas perguntas. Vou falar primeiro da Austrália. Eu acho que a Austrália se aproxima bastante do sistema americano, né? Eu posso dizer assim, eu não posso dizer da Austrália como um todo, eu posso dizer ali dentro da UQ que eu vivenciei diariamente, e eu via que dentro da universidade, e eu acho que isso que é bacana, talvez a gente trazer essa visão e essa cultura para dentro da Fiocruz, né? A universidade como um todo cultivava esse espírito empreendedor, né? E quando a gente fala de espírito empreendedor, a gente fala dessa cultura de fale, se você vai falhar, que você fale rápido, né? Então, fail fast, né? Então, assim, é isso que eles colocam como, o empreendedorismo coloca, né? Como mantra, né? Que você vai falhar, você vai. Agora que você fale rápido, né? E eles cultuam isso constantemente, estão trazendo empreendedores para falar, e normalmente os grandes empreendedores, isso é muito claro, né? Até a pessoa chegar onde ela está, quando ela é considerada um grande empreendedor, ela falhou demais, ela fechou inúmeras empresas, ela perdeu dinheiro para caramba, perdeu tempo de vida para caramba, assim, em termos, né, ela passou anos fazendo algo que depois acabou não dando certo. Então, isso é constantemente exposto lá dentro, entendeu? Então, toda apresentação que eu ia, todo workshop que eu ia, tinha alguém para falar sobre essa cultura de falha.
e tentando mostrar isso como algo que vai acontecer. Não acontecer é uma exceção, né? Agora, o importante é você falhar da maneira mais rápida e menos custosa, né? Então, isso era muito claro. E, obviamente, tentando, né, oferecer mecanismos para que você falhe menos, né? E essas metodologias todas vêm nesse sentido. Então, se você testa o mercado antes de começar realmente a produzir, a entrar, a chegar no mercado, a sua chance de falhar é menor. Então, eu tinha esses dois lados lá. Existia sempre alguém expondo quanto é normal falhar e quanto fez parte do meu processo falhar. Ao mesmo tempo, existia uma cultura de mostrar e de expor e de ensinar as metodologias para você falhar menos, né? Então, era um conjunto de coisas. Eu concordo com você, eu acho importantíssimo. Culturalmente, a gente não faz isso, né? A gente, até se você pensar no nosso sistema de educação, né, das crianças, eu tenho uma filha no 4º ano, né? O sistema de provas, de avaliação, ele é todo feito, né, para você não falhar, né? Você não pode ser penalizado quando você falha, né? Você tira nota baixa quando você falha. Então, a gente cresce achando que é errado falhar, né? Então, isso é uma coisa que eu vi muito lá nas escolas também. A metodologia de avaliação era muito diferente, o empreendedorismo com as crianças, desde muito cedo, dentro da universidade também. Então, você entrava na universidade, você tinha opções de cursos, de workshops, de empreendedorismo, assim, aos montes para você escolher. Então, você precisa deixar isso evidente, deixar isso claro, né? Para as pessoas começarem a se interessar. A gente, como pensador, não tem culpa. Eu fiz uma faculdade, né, que eu considero uma faculdade super boa, né, fiz USP, e ninguém me falou nada sobre isso, né, nunca ninguém me falou nada sobre empreendedorismo, nunca ninguém me falou nada sobre modelo de negócio, sobre patente, sobre licenciamento. A gente vai aprendendo isso com a vida, quando, na verdade, isso deveria ser incorporado na gente desde cedo, né. Então, essa é a primeira coisa. Em relação à plataforma de testagem, eu falo, a Bruna já escutou isso algumas vezes, esse realmente foi o maior desafio da minha vida, eu nunca passei por algo tão complexo e tão desafiador. E foram desafios dos mais diversos, assim, Cláudia, desde a velocidade com que tudo teve que ser feito. Então, assim, a gente teve que construir tudo, comprar tudo, trazer tudo muito rápido, né? Então, assim, muitas coisas, muitos problemas que a gente teve lá na frente poderiam talvez ter sido evitados se a gente tivesse feito as coisas com mais calma, com mais avaliação, mas não existia tempo para isso, né? Mesmo com toda a pressa, a plataforma ficou pronta só em julho, né? Então já tinha alguns meses de pandemia até a gente conseguir ficar pronto. Então, assim, esse foi o desafio, um grande desafio, tudo foi feito muito rapidamente, a gente não teve tempo nem de respirar. No primeiro dia que a gente abriu as portas, a gente não tinha nenhuma experiência em receber amostras, em processá-las, em como as amostras iam vir, e a gente abriu a porta e já tinham, sei lá, 3.000 amostras no primeiro dia. Eu lembro hoje como cristalino, assim, o primeiro dia de eu lá dentro, aquele monte de amostras, eu não sabia nem por onde começar. Enfim, então, assim, a gente não teve tempo de preparo, sabe? Até para treinamento e tal. E isso talvez tenha sido o maior desafio. A tecnologia, acho que menos, porque a gente comprou um laboratório, uma solução pronta, né? Então, foi só conseguir colocar as mesmas coisas para funcionar. Obviamente, as pessoas precisavam ser treinadas, tal, mas a tecnologia, ela funciona muito bem. A gente não tem, até o momento, não tem nada a dizer em relação à tecnologia em si. A gente acabou optando por usar os kits de biomanguinhos mesmo, que, enfim, são os kits da nossa instituição, e eles estavam performando muito bem, então, e a gente tem o apoio da instituição em relação à tecnologia do kit, então isso também funciona bem. Em relação às amostras, é isso, foi, assim, uma coisa de maluco, assim, porque eu tenho experiência em diagnóstico, mas experiência em laboratório privado, né, em que tudo vem etiquetado, tudo vem com código de barra, a gente passa ali, está recebida a amostra, e aqui o mundo público é completamente diferente, né, eu tenho amostras que vem escrito em esparadrapo, à mão, amostras recebidas em copos de requeijão, dentro de caixa de Nescau, enfim, das coisas mais diversas que vocês podem imaginar, a gente chegou a receber amostras de swab em tubos de urina, sabe? Aqueles tubos estéreis de urina. Então, assim, a gente tem de tudo, de tudo. Isso realmente é um desafio até hoje, mas a gente trabalhou muito próximo aos LACENs, muito próximo às coletas,
Então, hoje a gente tem uma situação bem mais tranquila, bem mais padronizada, ainda com muitos problemas, e aí a gente teve um tempo também para conseguir incorporar um sistema, né, um sistema automatizado de recebimento e liberação de resultados, e foi muito difícil, porque os sistemas disponíveis no mercado, eles são para laboratórios particulares, né, e eles não aceitam essas variações enormes que a gente recebe, né, eles não aceitam uma amostra recebida com escrita à mão no esparadrapo. Como que eu recebo uma amostra dessa no sistema? Ele não recebe, né, então esses sistemas disponíveis no mercado não serviam para a gente. E aí a gente teve muita sorte também de conseguir o apoio de Biomanguinhos. Eles têm um sistema que chama Biolaudo, que é um sistema desenvolvido por nós, né, e que era flexível, é flexível, né, e ele foi sendo adaptado para a nossa rotina. Então, hoje, nossa rotina também, que a gente fazia tudo na mão, recebia as amostras na mão, liberava as amostras na mão, 3.000, 4.000 amostras sendo recebidas e liberadas na mão, em planilhas de Excel. No começo era assim, e hoje em dia a gente já está completamente automatizados, a gente recebe as amostras em sistema e libera. Para liberar 94 amostras, eu preciso de, sei lá, menos de 5 minutos. Hoje já está tudo disponível no GAL. Mas porque a gente teve esse apoio do pessoal de Biomanguinhos desenvolvendo um software para a nossa realidade. Então, isso também, que muitos LACENs não têm, muitas plataformas não têm, e acabam não sendo capazes de processar grandes amostras, grandes quantidades de amostras. Eu posso ficar aqui falando horas sobre os problemas que a gente teve, mas em resumo foram esses. Não, fantástico, muito obrigada. Não, realmente fantástico o teu trabalho. Eu acho que é um grande ensinamento, inclusive para o complexo industrial da saúde brasileiro. Enfim, essas novas práticas, essa capacidade de testagem em larga escala, um aprendizado em tempo muito mais curto do que, enfim, do que uma situação corriqueira, né? Enfim, muito obrigada, Camila, parabéns. Obrigada, Cláudia. Camila, o André também está aqui curioso para saber um pouco mais sobre o desenvolvimento desse centro de testagem, né? Ele está perguntando aqui se os dados estão todos sendo processados nos próprios centros, por exemplo. André, você quer dizer se está tudo sendo processado lá na central mesmo? Eu agora fiquei na dúvida, mas acho que sim, né? Sim, isso. Então, todos os dados está tudo sendo processado na central, do início ao fim. Sim, tudo está sendo processado lá, e a gente fica... todos os resultados são liberados dentro do GAL, né, dentro de um sistema do Ministério. Não sei quem tem conhecimento desse sistema, né? Então, um sistema onde ficam armazenados todos os dados que são liberados, né? Então, a gente tem ali uma quantidade enorme de dados, uma quantidade enorme de amostras, assim, eu estou precisando descartar amostras, e eu, como pesquisadora, fico ali com o coração partido, falo, não, meu Deus do céu, vamos jogar essas amostras fora. São amostras, né, de vários lugares do Brasil, de vários momentos da pandemia, com várias diferentes cargas virais. Então, assim, eu tenho tentado armazenar tudo que eu posso lá dentro, então tem dados e tem amostras lá. Então, se tiver alguém interessado, eu já fiz algumas parcerias com o Thiago, não sei se ele está aí hoje, mas o Thiago já pegou algumas amostras, e a NCQS já pegou algumas amostras, porque a orientação é descartar mesmo, né? Eu que fico ali entupindo os freezers com dó de descartar, esperando alguém querer analisar esses dados. Também estou pensando em analisar os resultados mesmo, né? A gente está escrevendo um projeto agora, junto com o Daniel, para analisar os dados mesmo de positividade, de localidade, enfim, a gente tem bastante coisa ali, né? Dados pessoais, sexo, idade e tal. Eu imagino que a gente tem mais de 150 mil amostras processadas, então é um banco de dados enorme, que merece ser analisado, né? Então, assim, eu estou tentando uma parceria para a gente poder avançar com isso. Se tiver alguém interessado em algum outro tipo de análise, estou à disposição lá para receber. Na verdade, eu gostaria de convidar todo mundo para ir lá conhecer a central. Vai ser um prazer mostrar para vocês, pessoalmente, quem estiver saindo de casa. A gente é bem seguro, lá nos corredores não tem problema nenhum. Quem quiser visitar a gente está à disposição. Legal. Então, agora eu vou aproveitar aqui o meu papel de moderadora para te perguntar um pouco sobre o empreendedorismo acadêmico, né? Eu tive a oportunidade de participar dessa disciplina que a Camila está fazendo, organizando na FGV,
E aí, assim, acho que uma das primeiras perguntas que me fizeram durante a disciplina foi: onde você quer chegar com isso? E eu simplesmente não sabia responder. Então, realmente não é uma coisa automática para o pesquisador, né, pensar em como essa tecnologia chegaria no mercado. Talvez isso seja, não sei se isso se é mais natural que isso seja feito desde o início do desenvolvimento de um projeto, de uma tecnologia. Mas aí a minha pergunta é mais assim: como é que o tempo do mercado conversa com o tempo de desenvolvimento de uma tecnologia, sabe? Porque no caso que você apresentou para a gente, ele tinha uma tecnologia e ele foi atrás do mercado, né? Com relação aí a Cult, o pessoal não tinha um problema, então eles buscaram um outro problema para ser solucionado. Mas será que, dependendo da tecnologia, essa conversa com o mercado, ela consegue acontecer ao mesmo tempo? Será que o desenvolvimento de uma tecnologia, às vezes, demora mais do que o mercado precisa? Como é que é essa relação do tempo entre essas duas, né, entre a pesquisa e o mercado? Então, Bruna, super interessante. Eu acho assim, ele pode acontecer ao mesmo tempo, mas não necessariamente precisa acontecer. Eu acho que, idealmente, quando a gente decide por realizar uma pesquisa aplicada, né, a gente deveria já escrever os nossos projetos após uma análise do mercado, né? Então, assim, essa busca, né, então eu tenho uma ideia, né, que ela ainda não é um produto, ela ainda não é algo tangível, né? Eu tenho uma ideia e antes de partir para desenvolver a ideia, isso é idealmente, né, antes de partir para desenvolver a ideia, eu precisaria ir até o mercado, conversar com o mercado, com quem eu imagino que esteja precisando dessa tecnologia. E aí, desenvolver a partir desse feedback. E aí, esse processo, ele é contínuo, e assim, ele não é linear, né? Você desenvolve, aí você volta para o mercado, pergunta se está tudo bem, se não está, você readapta, desenvolve mais um pouco, vai para o outro lado, fala de novo. Então, esse looping de idas e vindas, né? Que é um looping do empreendedorismo como um todo, isso não é exclusivo da academia, né? Se você for olhar como é o processo de desenvolvimento de uma startup, ela tem essa fase inicial que eles chamam de Customer Development e Validation, né? Então, você fala com o cliente, desenvolve e valida, fala com o cliente, desenvolve e valida, fala com o cliente, e aí até isso está mais ou menos pronto para você poder passar para a próxima etapa, que é oferecer isso no mercado, de verdade, né? Alguma coisa mais, um protótipo já mais ou menos pronto. Então, realmente deveria acontecer no início, mas como você viu durante a disciplina, e a gente o grupo do Bio avançou bastante, né, nas últimas semanas, mesmo com uma tecnologia já bem avançada, você consegue conversar com o mercado e entender o que mais ele precisa, como que você pode ajeitar ela, como você pode melhorar para atender melhor, né? Então, se você não fez no começo, não exclui você fazer no final. É isso que eu quero dizer, entendeu? Então, assim, não precisa ser uma coisa ou outra. Eu acho que ela pode acontecer porque ela é um processo contínuo, ela não para. Então, mesmo que você tenha feito no começo, é bem provável que você vai fazer no final também. Legal. O Marcelo tem uma pergunta aqui. Eu te parabenizo pela apresentação, pela sua disposição e pela sua dedicação em aceitar esse super desafio. E aí ele quer saber, em relação à plataforma de testagem, quantas amostras de RT-PCR e de serologia vocês analisam por semana? E quantas pessoas trabalham na plataforma atualmente? Obrigada. Quem foi o Marcelo? Marcelo, isso. É um exército de pessoas, Marcelo. A gente tem mais de 200 pessoas trabalhando, porque são 4 turnos, né? São 24 horas, 7 dias por semana. Então, a gente tem o turno diurno, noturno, e no outro dia um outro turno. Então, são mais de 200 pessoas trabalhando em sorologia, PCR. Então, e eu tenho até uma foto, devia ter colocado, assim, um dia a gente estava fazendo uma reunião com todo mundo, e só um turno, assim, parecia realmente um exército, todo mundo uniformizado, assim, parecia um exército mesmo de pessoas. Então, assim, esse é um outro desafio, viu, Cláudia? Porque você tem que fazer com que esse exército de pessoas trabalhem de forma uniforme, né? Igual, fazendo sempre as mesmas coisas, os mesmos procedimentos, que eles sejam mais padronizados possível. Então, você não pode contar com nada subjetivo. Então, lá tem que ser tudo muito objetivo. E a gente sabe, em biologia molecular, que às vezes você precisa analisar uma curva ali, você fica olhando para aquela curva, para você ela parece ok, para outra pessoa não, aquilo parece um background, não parece, é ruído, não é ruído. Essas interpretações não são possíveis lá, entendeu? Então, a gente tem que criar processos
que sejam extremamente claros e objetivos, porque são muitas pessoas circulando, muitas pessoas mexendo em todos os equipamentos, em todas as amostras, e então, assim, se não tiver algo muito claro e um processo muito transparente, a gente tem problemas. Então, esse é um grande desafio lá também, fazer com que todo mundo trabalhe de uma forma uniforme, assim, né? E a gente tem pessoas com diferentes experiências, tempo de experiência, formações, personalidades, é sempre um desafio, as pessoas sempre são um desafio. E em relação a, você perguntou quantos que a gente faz por semana, né? A gente tem hoje uma média de 14 a 15 mil amostras de PCR. De sorologia, eles estão num nível bem abaixo, assim, eles estão fazendo bem poucas amostras, eles têm 500 amostras por dia, 1.000 amostras por dia. Essa semana eles conseguiram bater 1.000 amostras, mas, assim, é raro. Normalmente eles ficam no número de centenas de amostras. Nessa centro de coleta que a gente também colhe sorológico, então se alguém tiver interesse, já teve sintomas, tal, quiser testar a sorologia, lá também a gente colhe sorológico. Só que eles vão participar agora em novembro de um grande inquérito sorológico com o IBGE. Então vão ser 500 mil amostras que serão processadas lá na central, agora a partir de novembro, não sei exatamente a data. Então, isso deve ficar bastante ativo, lá a parte sorológica deve ficar bastante ativo, mas o PCR, a gente tem feito isso, 15 mil amostras por semana, assim, numa semana boa. Esse é um outro desafio que a gente tem também, a gente tem a plataforma, tem os insumos, tem as pessoas, e a gente tem uma dificuldade muito grande de receber as amostras, né, a gente recebe menos do que a gente esperava. Apesar de ter resolvido o problema de logística, apesar de ter resolvido o problema de kits de coleta, os lugares têm kits de coleta, tem logística para transporte, mas não existe uma quantidade de coleta muito grande como a gente esperaria, apesar de todo o suporte. Então, isso é uma outra discussão, um outro desafio. E também existe um escritório tomando conta disso, né, para aumentar a testagem, apoiar o aumento da testagem. Que é um outro grande desafio que se tem agora, não dentro da central, né, mas nacional. Legal, Camila, você é engraçado, 15 mil amostras por semana é uma coisa realmente incrível, tudo assim, e é muito bonito assim ver, eu acho que as diferentes áreas da Fiocruz, né, a Biomanguinhos, com você que é do CDTS, com o pessoal terceirizado, uma união mesmo de esforços para trabalhar, gerando uma coisa que está fazendo tanta diferença, assim, né, para a sociedade em geral. E aí, queria te fazer uma pergunta também, talvez um pouco participação especial dos meus cães, sobre um pouco como que a Fiocruz ou o CDTS, né, poderia incentivar esse empreendedorismo acadêmico. Você acha que essa estrutura toda montada na UQ é uma coisa muito difícil de ser implementada no Brasil? Você acha que a gente consegue fazer isso numa escala menor? Como que você vislumbra tentar aplicar isso que você viu na UQ na Fiocruz? Ai, Bruna, eu acho que é completamente possível. Na verdade, já existem iniciativas, né? A Inova Labs nada mais é do que uma daquelas etapas que eu mostrei para vocês, né? Então, essa parte da validação do mercado, né, é uma coisa que já está acontecendo no Inova Labs, que é uma grande iniciativa. Eu vi, recentemente teve a apresentação dos finalistas, eu vi ali rapidamente, e você vê que tem muita coisa bacana na Fiocruz, né? Tem muita tecnologia bacana, tem muitas ideias bacanas, que, se conduzidas da maneira correta, podem realmente ter uma oportunidade muito melhor, muito maior de chegar até o mercado, né? Então, assim, já existe a iniciativa, eu acho que é uma questão de se organizar mesmo, né? Então, assim, workshops, palestras, trazerem pessoas, né, empreendedores, assim, eu acho que as histórias dos empreendedores são sempre muito estimulantes, muito inspiradoras. Então, assim, não existe nada lá muito elaborado. Obviamente, o acelerador, né, a aceleração, ela precisa de um pouco mais de conexão com o mercado, que a gente também tem, né? A gente não tem no nível que eles têm, mas a gente também tem. Mas você precisa de mentores especializados. Acho que talvez esse seja o maior desafio para a gente aqui, né? Ter pessoas que tenham essa formação e que tenham a orientação de poder mentorar, né? Acho que a grande virada nesses programas de o Lean Launchpad e o Lean Startup é o moderador, né? Você ter um moderador, ter um mentor e ter as pessoas que realmente vão conduzindo o processo. A disciplina da FGV,
ela não tem nada de conteúdo, ela é totalmente mentoria, né? Tem um pouquinho de conteúdo e o resto, todas as semanas que a gente se reúne, é só mentorando mesmo, né? Explicando, então você foi por esse caminho, pô, que legal, isso aqui tá certo, isso aqui não tá, acho que talvez você pudesse ir por esse. Então, assim, se a gente pudesse formar mais pessoas que tivessem condições de mentorar, eu acho que projetos dentro da Fiocruz não faltam para fazer, né? Então, e não precisa de muita coisa, né? Você vê, a disciplina da FGV está sendo feita online, né? Já tem resultados bem bacanas, e a gente não precisa de nada além do que mentores e uma metodologia, e seguir uma metodologia estabelecida, já pré-estabelecida. Né? Então, é criar uma cultura mesmo, isso acontecer. Talvez uma disciplina na pós-graduação seria maravilhoso, entendeu? Para que os pesquisadores já pudessem crescer, né, na sua carreira acadêmica já com essa mentalidade. Então, penso workshops constantes em relação a esses temas. Enfim, eu tenho um monte de ideias aqui. Eu acho que dá para fazer muita coisa, sem muitos recursos, assim, sem mudar muita coisa aqui dentro. Muito legal. O Paulo está fazendo um comentário aqui dizendo que o Nova Labs é só para funcionários, né, servidores, e que os não servidores também poderiam inovar, né? Então, existe realmente uma excelente ideia de usar mestrando, doutorando, pós-doutorando, que na Dinamarca, onde ele teve uma experiência lá, todos tinham um investimento para inovar, né? Acho que essa também pode ser uma estratégia. Eu não sabia, Paulo, que não podia alunos. Eu achei que isso era aberto para todo mundo. Mas é que talvez eles sejam pequenos ainda, né? Eles não têm uma capacidade muito grande de abarcar muitos projetos. Então, talvez seja um critério mais para reduzir a demanda, né? Mas é isso, concordo com você. Não, todos podem inovar, né? E lá na UQ era muito isso. A gente tinha o Startup Academy, que era, você tem uma ideia, quer testá-la no mercado, qualquer um poderia chegar lá com uma ideia, entendeu? De aluno a funcionário, e tinha isso também, tinha estímulos tinham concursos, competições, assim, para funcionários, só para funcionários também, né? Então, não só dos pesquisadores, para os alunos, mas para os funcionários da UQ. Então, eu concordo plenamente com você. A inovação vem de todos os lados e ela não pode ser restrita de forma nenhuma. E aí, é uma coisa que a Cláudia também mencionou, mas a gente também não teve oportunidade de discutir isso, sobre a central de testagem. Qual é o futuro da central de testagem? Ela vai ficar de pé até o final da pandemia, se é que ela vai acabar um dia? Como é que são essas perspectivas, assim, para o futuro? Então, Bruno e Cláudia, não existe um plano definido ainda, né? A gente não tem uma clareza de quanto tempo aquilo vai durar, né? Então, a gente sabe, assim, o projeto, né, em termos de colaboradores contratados, ele foi feito até dia 12 de dezembro, né? Então, dia 12 de dezembro, teoricamente, a gente estaria encerrando o projeto central de testagem. Mas a gente já tem uma sinalização de que a testagem de Covid vai continuar por mais tempo, né? Então, já existe iniciativa de compra de mais insumos, então eu imagino que isso vai continuar pelo menos por mais alguns meses, como testagem de Covid. Não sei por quanto mais tempo. Mas isso é uma preocupação minha também, porque eu falo, já falei com algumas pessoas e lá dentro eu sempre falo que aquela plataforma, aquela planta, no formato em que ela está, seria uma judiação usá-la para qualquer outra coisa que não fosse diagnóstico molecular. Não existe em laboratório, pelo menos nos que eu conheço, laboratório privado que tenha a estrutura e a planta tão bem feita e tão pensada exclusivamente para diagnóstico molecular como é aquela planta, né? Então, os fluxos das salas, fluxo de ar, os pass-throughs, os espaços, tudo foi pensado para a biologia molecular. Então, é uma judiação mesmo que isso não fosse utilizado para esse fim, ou que isso não fosse utilizado para a biologia molecular. Para diagnóstico, né? E assim, então, assim, eu vejo, se me perguntar, Camila, pessoalmente, eu vejo um futuro brilhante para aquilo, né? A gente pode fazer muitas coisas lá, né? Porque a gente tem extratores de RNA, né? A gente tem, e podem ser adaptados para DNA, e PCRs em tempo real. Existe uma demanda enorme de diagnóstico molecular no Brasil todo, né? Principalmente na área pública. Então, não precisaria deixar de acontecer, de existir, assim, se é que um dia a pandemia vai acabar.
A gente tem demanda de outros diagnósticos moleculares e a gente tem condições de pessoas extremamente treinadas e uma infraestrutura maravilhosa para continuar fazendo testagem molecular para o SUS. Eu acho que existe espaço. É só uma questão mesmo de alinhar essas expectativas aí. Mas eu estou aguardando. Por enquanto, é Covid, até dezembro, certeza, com grande possibilidade de continuar, e aí lutando aqui para que seja realmente incorporado outros testes e outros diagnósticos, para que a gente possa continuar como diagnóstico molecular lá. Legal, é uma pena mesmo. Realmente montar a estrutura de um laboratório de biologia molecular é difícil, é caro, treinar as pessoas, né? Foi um esforço enorme e com certeza eu pessoalmente concordo muito com você, assim, acho que tem um potencial enorme que pode muito ser explorado, né? É uma testagem molecular para o sistema público, é uma coisa que tem um valor enorme. Acho que com certeza, se tudo der certo, a gente continua testando lá no Fiocruz. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais perguntas, eu vou agradecer muitíssimo a presença da Camila, que eu tenho certeza que deve estar várias pessoas cutucando você aí no celular para você voltar para tentar. Desliguei o celular, desliguei. Porque coordenar uma equipe de 200 pessoas não é moleza. Eu imagino, assim, a quantidade de trabalho que não está. E imagino também a excelência do trabalho, porque vindo de você isso é impossível, né? Não ser diferente. O Marcelo está fazendo aqui um comentário antes da gente acabar, que em relação à inovação, talvez fosse interessante criar uma disciplina de graduação optativa que fosse oferecida para diferentes cursos, né? Porque essa transdisciplinaridade também seria muito interessante para juntar diferentes pessoas de áreas distintas, né? Fomentando as interações. Com certeza, Marcelo, incrível, seria maravilhoso. Eu acho que é isso, a gente tem que começar ali na base, né? O que é a nossa base, né? São os cursos de graduação, de pós-graduação. Esses cursos, eles obviamente não vão formar empreendedores, ninguém vai sair dali com uma startup criada, não é esse o objetivo, né? E eu acho que é importante deixar muito claro que existem diferentes fases, né, da jornada empreendedora. E esses cursos, essas optativas, essas disciplinas, elas servem para criar uma mentalidade empreendedora, né? Para que você se sinta à vontade, que você conheça o que é possível, que você se familiarize com a metodologia, para que você se sensibilize, para quando você entrar na carreira acadêmica, você tenha um outro olhar, né? E isso é essencial, né? Porque não adianta você ter toda a estrutura para o empreendedorismo acadêmico se o pesquisador, que é quem está ali na frente da bancada, não perceber aquilo como uma potencial inovação. Né? Então, ele precisa olhar para os seus resultados de pesquisa e falar, poxa, isso aqui pode ser diferente, né? Isso aqui pode ser uma outra coisa, isso aqui tem potencial. Então, a gente precisa que os pesquisadores que estão sendo formados, eles tenham essa percepção, né? Que a gente, pelo menos eu, enquanto fui formada, não tive essa instrução, né? Essa sensibilização. Com certeza, eu também, né, na faculdade era acho que até quem ia trabalhar na indústria privada era um pouco mal visto na minha turma, na biologia especificamente. Mas a Cláudia também está colocando aqui que o FRJ oferece disciplinas online também de caráter transversal, que esse é um bom modelo, e que a Fiocruz tem um campus virtual, né? Também é uma ótima oportunidade, né? Mas é isso, pessoal. O Cláudio também está parabenizando Camila pela palestra. Foi assim, uma discussão super rica. Eu estava ansiosa assim, para ouvir um pouco também da sua experiência lá na Austrália. Acho que você coloca muita paixão em tudo que você faz, e isso é transparente. Assim, na maneira como você fala, eu quero te dar assim, realmente parabéns pelo seu empenho. Acho que tanto a questão da central como esse gás que você tem para falar sobre empreendedorismo acadêmico é uma coisa assim, bonita de ver, e é muito legal ver que essa sua paixão traz resultados assim, que são incríveis, né? Estão realmente sendo úteis para a sociedade como um todo, e é muito legal poder ouvir um pouco, né, dessa sua experiência. É quase uma mudança mesmo de perspectiva, né, de paradigma. É muito legal, muito enriquecedor, né, ouvir esse tipo de relato. Gente, então, lembrando que o seminário está sendo gravado e vai ficar disponível no site do CDTS em breve.
O contato da Camila todo mundo já tem, então eu tenho certeza que ela vai estar à disposição para conversar sobre esses e outros temas com vocês. Queria agradecer a presença de todos, tanto pelo chat, quanto estando aqui, né, ouvindo a gente. A gente ainda tem mais um seminário no final de novembro, e estou, assim, muito feliz de a gente estar conseguindo, né, reunir tanta gente boa para falar sobre assuntos tão diversos e interessantes aqui para vocês. Queria colocar também que aceito sugestões, né, eu sou organizadora, mas não sou ditadora, então queria, assim, aceito sugestões para próximos seminários, que a gente possa trazer gente aqui do interesse de todo mundo do CDTS. E é isso, Camila, mais uma vez, muito obrigada, foi um prazer te ouvir. E, pessoal, a gente se vê, então, no finalzinho de novembro, com o próximo seminário. Tudo bem? Tchau, Obrigada, tchau. Foi ótimo. Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Tchau.